A literatura contemporânea brasileira corresponde ao conjunto de obras produzidas principalmente a partir da segunda metade do século XX, especialmente após a década de 1960, e continua em desenvolvimento até os dias atuais. Trata-se de um período marcado pela diversidade de temas, estilos, linguagens e formas narrativas. Diferentemente de movimentos literários anteriores, que possuíam características relativamente homogêneas e regras bem definidas, a literatura contemporânea caracteriza-se pela pluralidade. Não existe uma única tendência dominante, diversos autores exploram caminhos diferentes, refletindo a complexidade da sociedade brasileira moderna. O contexto histórico exerceu grande influência sobre a literatura contemporânea. As transformações sociais, a urbanização acelerada, a industrialização, os avanços tecnológicos, os meios de comunicação de massa, a globalização e os acontecimentos políticos, como a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985, forneceram novos temas e perspectivas para os escritores. A literatura passou a abordar questões relacionadas à identidade, à violência urbana, às desigualdades sociais, aos conflitos existenciais, às relações familiares, à memória, à política, ao preconceito, às minorias sociais e às mudanças culturais do mundo contemporâneo. Uma das características mais marcantes da literatura contemporânea é a liberdade criativa. Os escritores não se sentem obrigados a seguir modelos fixos de composição. É comum encontrar obras que misturam diferentes gêneros literários, combinam elementos da ficção e da realidade, utilizam múltiplos narradores e experimentam novas formas de linguagem. A fragmentação narrativa, os saltos temporais e a exploração dos pensamentos das personagens também são recursos frequentes. Outro aspecto importante é a valorização da subjetividade. Muitos autores contemporâneos concentram-se nos conflitos internos das personagens, explorando sentimentos, memórias, dúvidas e inquietações. A narrativa muitas vezes se volta para a análise psicológica e para a compreensão da experiência humana em uma sociedade cada vez mais complexa e acelerada. Entre os grandes nomes da literatura brasileira contemporânea destaca-se Clarice Lispector. Embora tenha iniciado sua carreira ainda durante a terceira fase do modernismo, sua influência estende-se profundamente à literatura contemporânea. Sua obra caracteriza-se pela introspecção, pela investigação da consciência humana e pela busca de significados existenciais. Livros como A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem e A Paixão segundo G.H. tornaram-se referências fundamentais da literatura brasileira. Outro autor de enorme importância é João Guimarães Rosa. Sua obra revolucionou a linguagem literária brasileira por meio da criação de palavras, da valorização da oralidade e da exploração de temas universais. Grande Sertão, Veredas é considerado um dos maiores romances da literatura em língua portuguesa, abordando questões como amor, destino, coragem, bem e mal. Rubem Fonseca destacou-se pela representação da violência urbana, da criminalidade e das tensões sociais das grandes cidades brasileiras. Sua escrita direta, dinâmica e intensa influenciou diversas gerações de escritores. Obras como Feliz Ano Novo e Agosto tornaram-se marcos da literatura contemporânea nacional. Lígia Fagundes Telles é outra autora fundamental. Seus contos e romances exploram conflitos psicológicos, relações humanas, solidão, memória e questões sociais. Sua linguagem refinada e sua capacidade de construir personagens complexas fizeram dela uma das maiores escritoras brasileiras do século XX. Entre os autores contemporâneos mais conhecidos internacionalmente está Milton Atum. Suas obras frequentemente abordam temas como memória, identidade, imigração e relações familiares. Romances como Dois Irmãos e Relato de um Certo Oriente receberam reconhecimento nacional e internacional, contribuindo para ampliar a projeção da literatura brasileira no exterior. Chico Buarque, amplamente conhecido como músico e compositor, também construiu uma importante carreira literária. Seus romances apresentam grande riqueza psicológica e narrativa. Obras como Budapeste, Leite Derramado e Estorvo demonstram sua habilidade em explorar diferentes vozes narrativas e perspectivas humanas. Outro nome de destaque é Conceição Evaristo, uma das principais representantes da literatura afro-brasileira contemporânea. Sua obra aborda questões relacionadas à identidade negra, à desigualdade social,
A memória coletiva e as experiências das mulheres negras no Brasil. Livros como Ponciá Vicêncio e Olhos d'Água receberam amplo reconhecimento da crítica e dos leitores. Ferrez tornou-se uma referência da chamada literatura marginal ou periférica. Suas obras retratam a realidade das periferias urbanas, abordando violência, exclusão social, preconceito e resistência cultural. Sua produção contribuiu para ampliar a presença de novas vozes e perspectivas dentro da literatura brasileira. Ana Maria Machado destaca-se tanto na literatura infantil quanto na literatura para adultos. Sua produção é reconhecida pela qualidade literária, pela criatividade e pela reflexão sobre temas sociais e humanos. Da mesma forma, Marina Colasanti produziu obras importantes que transitam entre o conto, a crônica, a poesia e a literatura infanto-juvenil. A literatura contemporânea também se caracteriza pela ampliação da diversidade de vozes. Autores indígenas, afro-brasileiros, mulheres, escritores das periferias urbanas e representantes de diferentes regiões do país passaram a ocupar espaços cada vez mais importantes na produção literária. Essa diversidade contribui para retratar a pluralidade cultural do Brasil e para ampliar os temas e perspectivas presentes na literatura nacional. Além disso, os avanços tecnológicos modificaram profundamente a relação entre escritores e leitores. A internet, os livros digitais, os blogs, as redes sociais e as plataformas de publicação ampliaram as possibilidades de divulgação e acesso às obras literárias. Muitos autores contemporâneos utilizam esses recursos para alcançar novos públicos e experimentar novas formas de narrativa. A literatura contemporânea brasileira não pode ser definida por uma única estética ou por um conjunto rígido de características. Sua principal marca é justamente a diversidade. Os escritores exploram diferentes temas, estilos e técnicas narrativas, refletindo a complexidade da sociedade brasileira atual. Ao abordar questões sociais, históricas, culturais e existenciais, a literatura contemporânea continua exercendo um papel fundamental na compreensão da realidade, na construção da identidade nacional e na reflexão sobre os desafios e experiências do ser humano no mundo moderno.